pastor me deu um livre aí, irmãos, pregar sem tema. Então eu acredito que vai ser mais fácil. É aquilo que o Espírito Santo conduziu no meu coração. E eu quero entregar esse alimento à igreja. E essa é uma palavra que os irmãos não podem escutar somente com o ouvido, mas com o coração, com fé, para penetrar, irmãos, e fazer algo que vai transcender. É uma espada que vai separar entre juntas e medulas. Então, se os irmãos receberem essa palavra misturada com fé, eu creio, irmãos, que ela vai germinar de uma forma maravilhosa na vida dos irmãos. Amém? Amém. Hebreus 4. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas, desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, dia 7, e repousou Deus de todas as suas obras, no 7º dia. E outra vez, neste lugar, não entraram no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez, certo dia, hoje dizendo por Davi, muito depois, como está dito: hoje, se ouvis a minha voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia, porquanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. Vou repetir, irmãos. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Amém? Amém. Lemos a Bíblia hoje, né, irmãos? A paga de hoje. Queridos, vim trazer aos irmãos uma reflexão sobre a carta dos Hebreus. É lógico que não dá para a gente explanar dentro desse tempo toda a carta. Eu quero trabalhar com os irmãos do 1, se der tempo até o 4 aqui, mas primeiro, trazer algo à mente dos irmãos. O que a intenção do autor da carta dos Hebreus tinha com ela? Trazer Cristo, maior do que todas as coisas. Cristo, ele é supremo. Então essa carta vai revelar a supremacia de Cristo. Cristo é maior do que os anjos. Cristo, ele é maior do que Moisés. Cristo é maior do que Arão. Cristo está acima da lei. Cristo, ele é o sumo sacerdote, não colocado por mãos humanas, mas segundo a vontade de Deus. A carta dos Hebreus, ela nos traz todo esse contexto, irmãos, resumindo toda a Bíblia. Então, os estudiosos de academias vão falar que o Hebreus é o 5º evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João vai ministrar o ministério terreno de Jesus aqui na terra. O livro de Hebreus vai falar sua essência, quem Cristo é. Então nós temos essa carta basicamente como um 5º evangelho, pois ela nos instrui de forma peremptória mesmo, como Cristo é. Quem é Cristo na sua essência, sendo ele maior do que os anjos, maior do que Moisés, ele é maior do que a lei. Amém, irmãos? Amém. Então, capítulo 1 vai começar dizendo assim: havendo Deus antigamente falado por muitas vezes. Essa carta, irmãos, não se sabe quem é o autor. Alguns arriscam pela escrita, pela a forma polida das palavras. Alguns tentam dizer que é Paulo, outros dizem que é Apolo, alguns falam que é Barnabé na sua eloquência, outros, Áquila e Priscila.
Por ser uma mulher, ela ditava e não colocou o seu nome. Mas não se sabe quem é o autor dos Hebreus. Uma coisa é certa: aquele que começou a fazer a obra de Cristo entendeu que quando você fala o nome do maior, do supremo, não cabe o seu nome na história. Então o autor dos Hebreus já entra dizendo, havendo Deus antigamente falado, uma carta que não tem o seu autor. Quantos de nós queremos escrever um livro e ser reconhecido com o nosso nome na capa? Coloca o meu nome, é minha história. Aqui o autor dos Hebreus, ele não está preocupado em colocar o seu nome no currículo. Ele não está preocupado com a glória para si, pois é uma carta que foi escrita logo após ali. Alguns vão entender que é antes dos anos 70 da destruição do templo, porque senão ele iria citar esse ato. Então está entre 65 a 68 depois de Cristo. O autor dos Hebreus vai escrever essa carta por causa da perseguição que está ocorrendo. Muitos irmãos estão apostatando da fé, alguns estão regredindo na antiga aliança, estão abandonando aquilo que Jesus deixou como primordial. Então o autor dos Hebreus, ele vem colocando ponto a ponto o que cada um de nós devemos entender de Cristo na nossa vida. Então, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, no Antigo Testamento, Cristo ele fala pelo templo. Quem é aluno de escola bíblica vai entender que o templo apontava para algo maior, ainda que feito por mãos humanas. Ali à direita tinha um candeeiro representando a luz, Cristo, a luz do mundo. À nossa direita, a mesa do pão da propiciação. É Cristo quem nos alimenta. Atrás, no átrio, tinha a bacia, na qual lavavam-se as mãos. É Cristo quem nos limpa. E dentro do tabernáculo havia a Arca da Aliança, que representava o Cristo encarnado, o Cristo da eternidade. Então, o Antigo Testamento nós vamos dizer que ele é a figura, é a sombra do Novo. Então, tudo que acontece no Antigo Testamento, irmãos, está apontando para o Novo. Então, em Salmos 19 vai dizer o seguinte: o salmista, escrevendo os Salmos 19, vai dizer: Hachamar Messaprim Gloriel, os céus testificam a glória de Deus. O que o salmista está dizendo? Toda a natureza, ela manifesta a glória de Deus. Os céus estão falando que Deus existe. Os animais estão dizendo que Deus existe. Então, uma dificuldade muito maior é negar a Deus através de todas as coisas do que reconhecer. Porque se você olhar para o céu, você vê Deus. Se você está na praia, você vê Deus. Deus se manifesta através da sua criação. Mas Cristo não vai se revelar somente atrás da criação. Ele também se revela aos hebreus, ao pão, ao maná, que caía todos os dias. E quando aquele maná caía, irmãos, era o cuidado de Deus por aquele povo. E ao abrir a sua tenda ali, eles olhavam para o maná e diziam: manhu. Alguns vão dizer que manhu era eles perguntando: o que é isso? Mas não era o que é isso que eles queriam dizer. No original está dizendo: quem é este que está provendo esse maná, esse pão de cada dia? Então Cristo vai se revelar a nós como o pão da vida. Cristo é o nosso alimento que nos sustenta todos os dias. Cristo é a nossa base fundamental. Por isso ele vai se revelar também como a pedra. No livro de Êxodo, os hebreus vão sentir sede. E ele é a pedra de Meribá. Ali ainda Cristo está se revelando ao povo de forma progressiva. Então, o autor dos Hebreus vai dizer que não houve nenhuma geração que viu tantos milagres quanto esta. Uma geração incrédula, a qual Deus não permitiu entrar no seu descanso. Um povo que viu o mar sendo aberto, recebeu maná, foi levado por uma nuvem no deserto. Olha o cuidado de Deus. A coluna de fogo. E Cristo também se revelava através do fogo. E ainda continua se revelando através do fogo. Êxodo 3 falou com Moisés numa sarça de fogo.
Êxodo 13, ele é a coluna de fogo. Fez aliança com Davi pelo fogo. Jeremias vai dizer, a sua palavra é fogo. Zacarias, ele é o muro de fogo. Em Mateus capítulo 3, João vai dizer o seguinte: eu vos batizo com água, mas tem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Atos capítulo 2, línguas repartidas como que de fogo. Cristo também ele se revela pelo fogo. Este fogo é o que arde no nosso altar hoje, irmãos. No Levítico 6, capítulo 6, o fogo arde no altar continuamente e não se apagará. Cristo é o nosso fogo, Cristo é a nossa água. Mas nós vamos analisar, quando Cristo ele entra na terra, ele vem como uma forma de humano, ele se encarna. João vai dizer no capítulo 1 que ele era o Verbo e se fez carne e habitou no meio de nós. Mas como pode, irmãos, um Deus se fazer carne? Aqui entra uma matéria que muitos... Vou começar pela teologia para os irmãos compreender. União postática, que vai tentar falar a divindade de Cristo. Ou ele era homem, ou ele era Deus. Nenhum e nem outro, irmãos. Era um homem, Deus. Deus, homem. Um Deus que desceu nessa terra para sentir o que eu e você sentiu. Hebreus 4,15. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cristo foi exemplo em tudo para nós. Em tudo ele sentiu como um Deus, mas passando como um homem. Como funciona isso? Como um homem, ele chora com um amigo morto em Betânia. Mas como Deus, ele ressuscita este homem. Como Deus, ele dorme no barco. Como homem, ele dorme no barco. Mas como Deus, ele acalma o mar. Os irmãos não compreenderam? Como homem, ele senta com sede. Mas para a mulher ele diz, vem a mim que eu tenho água da vida. Aleluias. Então o nosso Deus encarnado vai se fazer um pouco menor do que os anjos por um breve momento em luz, para dar um golpe na morte que tinha o poder. O diabo que tinha o poder da morte. Então Cristo se faz um pouco menor do que os anjos. Quando que Cristo se faz um pouco menor do que os anjos? Paulo, entendendo tudo isso, com a revelação divina, Filipenses capítulo 2, versículo 7, ele vai dizer, não teve usurpação de ser igual. Perdão, irmãos, deixa eu voltar aqui. Filipenses capítulo 2, ele vai dizer, não que eu não sei, mas fugiu da memória. E não teve usurpação de ser como Deus. Abriu mão dos privilégios. Mas eu preciso trabalhar esse texto rapidamente. Deixa eu só achar aqui, ó. Filipenses 2,7. 2,6. Sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Essa palavra, que sendo em forma, aqui causa uma confusão muito grande, irmãos, entre algumas denominações. Isso aqui dependendo da forma que os irmãos compreenderem essa palavra forma no grego, vai gerar muita heresia. Porque a palavra forma no grego, ela é esquema ou morfê. Cristo, ele não vem como um esquema. A palavra esquema quer dizer parecido. Ele parece. Pode ser algo próximo ali, mas não é o mesmo. Agora, a palavra morfê quer dizer, é da mesma essência, é do mesmo modelo. Então, Cristo, ele não usou esquema, ele usou morfê. Então, deu por usurpação ser igual a Deus, mas se fez a si mesmo, de nenhuma reputação, tornando-se forma de servo. Doulos. A palavra servo aqui é doulos, irmãos. Porque o servo, ele é bom em toda casa, mas Cristo se fez o mais indigno dos servos. Israel, normalmente, na casa tinha os servos, aqueles que ficavam por conta de servir, mas tinha o mais indigno, aquele que ficava por conta de lavar os pés da visita.
Cristo, na última semana, ali já sentindo a dor do fim, Cristo está muito angustiado e tudo que ele queria era reunir os seus discípulos e fazer aquela ceia, a nova aliança do seu sangue. Durante a mesa, os discípulos estão preocupados. Quem de nós é o melhor? Quem de nós é o favorito dele? E Cristo vai fazer algo. Ele vai amarrar uma toalha da cintura e vai se ajoelhar com a bacia e vai lavar os pés dos discípulos, como um escravo mais indigno. Maior na obra, irmãos, é aquele que serve. Cristo, sendo o próprio Deus, eu vou tentar trazer um próximo, como o profeta Isaías trouxe. Quem era Cristo? É o Criador do universo, irmãos. Tudo foi feito por Ele e para Ele, são todas as coisas. Quando Ele está entediado, irmãos, Ele assenta no globo da terra, a orla do seu manto toca a terra. Ele brinca com as águas, com a concha da sua palma nas suas mãos. Ele chama cada estrela pelo nome, um cestilhão de estrelas, e nenhuma vem a faltar. Esse Deus desse tamanho, irmãos, se reduziu a um micro ser humano como carne, e não vem como um rei, vem como um servo. E quando nós vemos um Deus desse tamanho, irmãos, por nós, se fazendo maldito, somos muito soberbos com relação aos nossos sentimentos. Um Cristo que não teve usurpação para ser como Deus, ainda sendo Deus, abriu mão dos privilégios, irmãos. Abrir mão dos privilégios, irmãos, é muito difícil. Os irmãos sabem disso. No mundo imediatista, no mundo onde tudo é aparência, que você tem que demonstrar uma aparência para estar em certos lugares, não teve usurpação, irmãos. Veio como servo. Então, o autor dos Hebreus, ele vem dizendo que Cristo, ele é maior do que os anjos. Cristo é maior do que os anjos em quê, irmãos? Em essência. Cristo é maior do que a essência. Os anjos foram criados no Ágia, todos de uma vez só. Ágia. Milhares e milhares e milhares de anjos criados. Cristo, ele é criador. É Ele quem cria. Ele é maior em essência. Então Cristo, ele é maior do que os anjos. Cristo também, por ser criador, irmãos, ele é diferente em natureza. A sua natureza é diferente da dos anjos. E Cristo é aquele que estava com Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Veja que é um diálogo. O Pai trabalhando, o Espírito Santo trabalhando numa grande obra. Os anjos não têm um corpo como você tem. Os anjos não têm, irmãos, o cuidado que Deus tem com cada um de vocês. Sabe por quê? Eles são ministros. Eles estão aí para trabalhar em prol de algo. Tanto os caídos como os de Deus. Cada um de vocês tem uma proteção divina. É uma guerra. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Se os irmãos compreenderem isso, oraremos mais, jejuaremos mais, deixaremos o desejo do nosso coração um pouco de lado, porque Tiago vai falar, vocês não recebem o corpo do coração de vocês, irmãos. Vocês desejam errado e brigam por causa disso. Têm inveja por causa desses seus desejos. Então, quando resolvem pedir a Deus, ainda pede mal, com a intenção errada. Por quê? Pediu para o seu próprio benefício. Aquele servo que trabalha na casa, ele não trabalha para o seu benefício, ele trabalha para servir uma grande obra, que ele crê que é maior do que ele. Então, Cristo é esse, o nosso servo, aquele que vem como servo, como exemplo para muitos. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Então os anjos, ele não tem a natureza humana. E agora, como que faz? Cristo é criador. Cristo pode ser adorado. Os anjos não recebem adoração. Se os irmãos forem instruídos em ter algum anjo, arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel em casa, deixa de lado. O autor dos Hebreus está dizendo, são ministros, são servos, não recebem adoração. João, em Ilha de Patmos, quando viu um anjo, se prostrou, e o anjo falou, levanta,
adorar somente a Deus. Então Cristo, ele é maior do que os anjos, porque Cristo, ele é adorado. Quando Cristo nasce, irmão, em Betel ali, quem veio adorar? 2 anjos. Quando Cristo foi levado ao jejum de 40 dias, quando ele retorna, passa, vence, quem o serviu? Os anjos. Quando Cristo morreu, ressuscitou no 3º dia, quem falou para Maria? 2 anjos. E quando Cristo vai subir assunto aos céus e diz: varões galileus, a esse que vocês viram subir, é o mesmo que retornará. Foram os anjos. Então Cristo teve o seu ministério guiado por anjos. Então anjos não recebem adoração. Amém? Amém. Os irmãos compreenderam isso? Amém. Então quando o homem foi criado, irmãos, Deus primeiro criou, depois Deus formou. Então Deus colocou a mão na massa para criar eu e você. E Adão foi criado perfeito em termos de criação. Adão foi perfeito. Até que ele decidiu sair da presença de Deus. Então Adão era uma forma perfeita que caiu. Agora todos que saem de Adão saem tortos, porque a primeira forma entortou. E Paulo, entendendo isso, Romanos capítulo 5, versículo 12 vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é Romanos 3, irmãos. Romanos 5, por um homem o pecado entrou no mundo e passou a todos. Está fugindo o texto aqui, mas os irmãos podem olhar. Por um homem o pecado entrou, por um homem a morte entrou no mundo e passou a todos os homens. Então, por este pecado de Adão, agora todos são culpados. Adão deixou uma dívida na mesa de Deus. Poderíamos pensar, por que Deus não esquece isso e começa tudo de novo? Não tem como, irmãos. O mesmo Deus que é amor, ele é justo. Tudo o que nós fazemos, há uma justiça naquilo. Se eu fizer algo, aquilo é meu, porque minha justiça está ali. Ali está uma obra das minhas mãos. Então nosso Deus não poderia virar as costas e fingir que nada aconteceu. Alguém deveria pagar essa dívida. E Adão, nós não vemos Adão buscando a Deus novamente. Então os olhos de Deus passam pelo jardim e falam: aonde estás, Adão? Aonde estás? Não é o que você fez, é aonde estás. Deus está procurando em Adão arrependimento. Por isso que a mensagem é sempre essa: arrependei-vos, arrependei-vos. Os profetas foram mortos porque trouxeram essa mensagem, antigamente falando de muitas maneiras aos pais e pelos profetas. Os profetas vinham dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. Quando Jesus veio à terra, qual que é a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, arrependei-vos. É o que Cristo, é o que o nosso Deus busca em cada um de vós. É arrependimento, irmãos. Porque Ele pagou um alto preço por nós. E quando Adão peca no jardim, Deus expulsa o homem do jardim. Como ficar feliz com um pai que expulsa o próprio filho de uma casa? Mas os irmãos compreenderam, lá havia a árvore da vida eterna. Se Adão peca e come da árvore da vida eterna, Adão passa a ser um pecador imortal, como os anjos, sem direito a uma redenção. Então os anjos, eles não têm perdão, porque eles pecaram na eternidade. Se Cristo fosse salvar os anjos, ele tinha que criar um Cristo para cada um dos anjos. Mas nós fomos criados mortais. Expulso, Deus não é pego de surpresa. Logo na frente ele tem uma cruz, tem um calvário, tem um cordeiro preparado para si. Então Cristo, neste momento, ele se fez um pouco menor do que os anjos, para tragar aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então Cristo passa por essa terra sendo exemplo. Hebreus 4,15, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cristo é levado ao madeiro, irmãos, como um maldito. Colocou sobre os seus ombros os nossos pecados e foi crucificado. Ali sangrou, ali sentiu a dor. Muitos de nós não vão passar metade do que Cristo passou.
mas por nós ele passou, sentiu, entregou o Espírito ao Pai, pois nem a morte o pôde tocá-lo. E quando Cristo entrega o Espírito ao Pai, ele traz cativo ao cativeiro. Paulo, trazendo o mistério, fala que Cristo nos resgatou do império da morte. Cristo, ele dá um golpe na morte para aqueles que haviam vivido toda a vida com medo de morrer. Cristo agora, ele nos dá uma ressalva, ele nos dá o direito contra a morte, irmãos, pois a morte não pode tocá-lo. E Cristo venceu a morte na cruz. E Paulo aos Coríntios vai dizer: o que era corruptível se revestiu de incorruptibilidade. Tragada foi a morte na sua vitória. Olha o que Cristo fez por cada um de nós, irmãos. Tragada foi a morte na sua vitória. Muitas pessoas idolatram várias coisas, vários seres que foram à tumba, mas nenhum deles lutou por eles a morte. E Cristo lutou por nós e venceu. Venceu a morte, e saber também o diabo, que andou ferido pela terra. Amém? Os irmãos estão compreendendo até aqui na mensagem? Cristo se fez menor para receber o nome mais excelente do que todos. Deixa eu voltar de novo. Filipenses vai dizer: e se achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, que toda língua que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor da glória. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor da glória. Os irmãos não entraram nessa batalha imaginando: será que eu vou conseguir? Cristo garante essa vitória. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos, vamos realmente viver isso em um mundo que vem trazendo muitas coisas, que vem roubando o coração de vocês, que vem roubando o meu coração. Se vocês não blindarem as suas mentes, vocês serão um cristão carnal, alguns mortos, até distraídos, porque nos últimos dias isso viria contra nós. É a geração mais difícil de permanecer de pé. É muito homem querendo colocar o seu eu no centro, colocar a sua marca aonde não deveria colocar. A nossa marca está nos céus, irmãos. A nossa pátria está nos céus. Nós estamos passando peregrinos nessa terra. Ainda que precisamos de muitas coisas, Deus, Ele é capaz de suprir cada uma delas, irmãos. Cada uma delas. Buscar em primeiro o reino. Como vocês estão aqui hoje, vocês tiveram a mesma chance que qualquer um de vir aqui, mas vocês escolheram receber o pão da vida. E que esse pão venha fermentar o coração de vocês e venha frutificar, irmãos. E que vocês venham receber essa palavra, irmãos, misturada com a fé. Porque só assim entraremos no descanso prometido. Cristo, Ele também é maior do que Moisés. Aonde que Cristo é maior do que Moisés? Em autoridade, irmãos. Hebreus 3 vai dizer que Moisés é servo. Cristo é filho. Quando Cristo foi levado ao batismo, vai dizer: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Moisés foi vocacionado. Cristo é aquele que vocaciona para a obra. Então, maior é aquele que chama, é aquele que contrata, é aquele que gera um serviço. Moisés foi servo em toda casa, um bom servo. Mas servo tem direito a salário. Se os irmãos compreenderem, na obra de Deus vai ter muita gente que vai querer vir aqui porque tem dom de cantar, tem dom de pregar, prega muito melhor que eu acho que nem prego bem, mas tem gente, irmãos, que estão na obra por benefício, por aquilo que a obra pode proporcionar. É servo, tem salário. Então,
Na casa do Pai tem lugar para servo, mas no coração do Pai, irmãos, no coração do Pai tem lugar para filho. Filho se assenta à mesa. Abraão recebeu a promessa, não gerou. Passou anos, não gerou. Falou para Deus: a herança para o meu servo Eliezer. Aí Deus falou: não, servo não tem direito à herança, servo é salário. Herança é para filho. Filho tem lugar na mesa com o pai. Filho tem relacionamento com o papai. Os irmãos estão compreendendo? Filho tem lugar no coração do pai, irmãos. A gente é filho. Seja filho, irmãos. O filho serve na obra. Você lembra que o pastor trouxe? Os 2 filhos. Filho, me ajuda. Sim, pai, eu vou. E não foi. É servo. O outro, não vou, pai. E foi. É filho. Tem lugar no coração do pai. Está na obra. Tem o sangue. Carrega o sangue. Mas coopera como um filho, não como um servo. Não pelo aquilo que o pai pode proporcionar, mas pelo aquilo que o pai é. Amém? Então Moisés é servo. Um bom servo, colocado em toda a casa. Então Cristo é maior do que Moisés. Cristo é aquele que vocaciona, é aquele que chama para a obra. E a palavra vai dizer: e qual sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação do nosso pecado, assentou-se à destra da majestade das alturas. Cristo, ele não somente cria, mas ele também sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta o universo, ele sustenta os animais, ele sustenta a sua vida, ele sustenta a sua casa, ele te sustenta no seu trabalho. Cristo, ele não está de férias, ele está trabalhando com você. Cristo sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Amém? Porque, 4:4, porque em certo lugar disse assim no dia 7, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Outra vez neste lugar não entraram no seu repouso. Visto, pois, que resta alguns que entrem, e que aqueles a quem primeiro foram pregar as boas novas não entraram por causa da desobediência. Que não venhamos, irmãos, começar bem uma carreira e deixar o nosso coração ser corrompido por pouca coisa. Não deixar porque Deus às vezes não fez um desejo do nosso coração, ou por estarmos cansados de ver milagres. Esse povo aqui cansou de ver os milagres de Deus. Deus está dizendo: foi o povo que mais viu os meus milagres. Foi o povo que eu andei com eles, eu desejei estar presente com eles. Foi a geração que me aborreceram. E muitos pereceram no deserto e não entraram no meu repouso. Determina outra vez certo dia, hoje dizendo por Davi, muito depois está dito: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria disso de outro dia, porque ainda resta um repouso para o povo de Deus. Amém, irmãos? Muitos já estão retrocedendo ao judaísmo, buscando entender melhor a lei, seguir algo. Fui a uma igreja com a Mirielle, convidados. Lá o irmão que ministrava tocou o chofar, tinha a arca da aliança. E ela me perguntou: amor, faz sentido? Ela: amor, estão costurando o véu de novo. Deus rasgou o véu, irmãos, para você entrar no átrio. Para que vamos colocar símbolos novamente? Você tem livre acesso ao repouso, a qual eles não tiveram. Não precisando de chofar, não precisando de arca da aliança. A própria presença de Deus está no nosso meio. Então, se Josué tivesse trago o repouso, Davi não diria nada sobre isso num outro tempo. O que ele está dizendo? O nosso descanso é o sábado. Se ele tivesse encontrado descanso no sábado, para que Davi está dizendo disso outra vez? Então esse povo não encontrou o repouso. Se o repouso fosse a terra prometida, para que viu um Cristo? Se a lei era perfeita, se ela conduz você à salvação, para que Cristo? A lei não tem poder de salvar.
é mediante a graça, veio por nós. Antes disso eram animais. Os animais puros, limpos, iam prolongando a ira de Deus. É como se Deus tivesse irado, o animal fosse para o altar e a ira de Deus voltava. Deus estava irado, o sacrifício aí do mal. Mas os animais também não têm a mesma natureza dos homens. Então os animais não podem pagar a dívida que Adão deixou na mesa de um Deus justo. Somente Cristo, que é o sacrifício perfeito, irmãos. Romanos 12, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que arrepende. Hoje está fugindo os textos. Apresentei vossos corpos. Que apresenta vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Quando a igreja digam vivo, santo e agradável. Deus vai pedir um sacrifício na Bíblia. Abraão, a Isaac, me dê Isaac. É o primeiro sacrifício que Deus pede. Abraão, pela fé, levou Isaac. Amarrou o menino, levantou o cutelo e Deus disse: não mate o menino. Abraão, Senhor, mas não está vivo o sacrifício? Mas não é santo e também não é agradável. Cristo é o segundo Adão na cruz, que é aquele que sobe com um cheiro suave a Deus. Ainda que sendo filho, irmãos, foi por causa de vocês. Eu sei que cada um de vocês tem problema, irmãos. Cada um de vocês tem angústias, depressões. Mas Cristo diz: por vós eu suportei tudo, irmãos. Então suporta por Ele também. Às vezes uma ofensa, uma traição, um tapa na cara. Todas essas coisas vão vir sobre nós. Mas Cristo é fiel em todas elas. Cristo passou por isso. Então Ele se fez maior do que os anjos, maior do que Moisés. Ele é o nosso sacrifício perfeito, irmãos. Cristo não vai te machucar de forma alguma. Na parábola da ovelha perdida, irmãos, quando o pastor, aquela ovelha está perdida, o pastor deixou 99 para buscar uma. Cristo está com o olho em você, irmãos, em cada um de vocês. Ele compreende cada expressão do vosso ser, cada necessidade. Cristo está em vós. Então sejam santos como Cristo é santo. Buscar essa santidade, sabendo que Ele morreu por nossos pecados. Amém? Amém. Só para finalizar. Vou finalizando. 4:8, 4:9. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, Ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no exemplo de desobediência, como os hebreus caíram. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que uma espada alguma, de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém, irmãos? Ainda que você possa chegar para mim ou qualquer outra pessoa sua de confiança e abrir o seu coração, dizer tudo o que você está sentindo, Cristo, Ele consegue examinar entre juntas e medulas cada sentimento seu. Cada gota de lágrima sua, Cristo está contando aquilo. Então não seja um cristão que não queira passar por problemas, irmãos. A vida de um cristão sem problema é uma vida defeituosa. Porque os problemas, eles vêm acrescentando no galardão da nossa vitória. É isso que os problemas fazem. É a forma na qual passamos pelo problema que vai nos galardoar diante de Cristo. Se você é um cristão fujão, um cristão medroso, um cristão covarde, irmãos, tem que reaver isso, porque a nossa vida é muita luta. Eu passei muita luta, pastor, para trazer a mensagem que eu achava que era simples, e acabou sendo difícil, porque a casa da gente começa a entrar em conflito, o serviço, tudo começa a entrar em conflito. Então, irmãos, se você não gloriar Deus dentro das suas lutas, se você não colocar o nome de Deus dentro das suas questões, irmãos, só na sua
vitória não faz sentido à vida de cristão, pois nós fomos separados para algo maior. Poderíamos, Paulo vai dizer, se Cristo não morreu, é vã a nossa fé. Poderíamos estar na rua fazendo qualquer coisa, mas como Ele morreu, Ele garante a nossa vitória. Amém? Vamos ficar de pé? Deixa eu orar.